Meu papo hoje é com você que vai ser auditor da Cefaz Ceará. Professor Tiago Oliveira aqui. Se você está me vendo, me assistindo pela primeira vez, saiba que nós estamos aí numa sequência de questões de matemática financeira e estatística focadas no Banco FCC, focado nos tópicos do edital da Cefaz Ceará. Então, pessoal, estamos indo com força, dando porrada mesmo, sem dó e sem piedade nas questões da FCC. Bom, como de costume, como vai funcionar? Nós vamos trabalhar com matemática financeira, né, no começo da aula e vamos terminar com estatística. É importante reforçarmos que agora é a hora que bate aquele nervosismo. 12 dias para a prova. Professor, 12 dias, basicamente então 2 semanas. Então nós vamos nos encontrar essa semana e depois semana que vem. E o mais importante, depois eu só vou receber os comentários aí, tanto aqui no YouTube, lá no Instagram, lá no meu WhatsApp. Professor, eu consegui acertar o máximo de questões possíveis na prova. Porque eu falo o máximo e não gabaritar como muitos professores acabam pregando, né, essa ideologia. Porque é o seguinte, nós estamos falando de banca FCC. Quanto é carreiras bancárias, ensino médio, até carreiras policiais mesmo, as questões acabam vindo de uma certa forma um pouco mais fácil. Só que a nível superior, né, nível fiscal, a FCC de vez em quando ela traz questões muito bem elaboradas que, para ser bem sincero, apesar de você saber, de você conhecer, desculpa, minha voz já está até falhando. Apesar de você ter capacidade para resolver a questão, você precisa ponderar essa questão de estatística e matemática financeira com outras questões, né, de outras disciplinas. Por quê? Se você observar que uma questão vai tomar 20 minutos para resolver, uma outra questão vai tomar mais 20 minutos, aí você vai ter que ponderar. Vale a pena eu dedicar tempo para essa questão ou não é preferível eu me dedicar à redação? Não sei dizer se a redação vai ser junta, né, com o objetivo, acho que não, mas vale a pena eu dedicar 20 minutos para uma questão de estatística ou para a redação ou então para uma outra questão. Então a gente tem que contrabalancear o tempo. Então, assim, mais uma vez, a ideia né, é acertar o máximo de questões possível. Se não for possível acertar todas, né, então vamos aumentar cada vez mais o número. Mas cuidado com a FCC, porque a FCC ela pode te enganar, te induzir, você perder tempo com uma questão, sendo que seria mais interessante você resolver em outra, tudo bem? É ruim o professor falar isso, é horrível, é péssimo, porque eu gostaria que vocês chegassem aqui e falassem, professor, acertei todas, mas a gente precisa ser real, tá? Então, estou trabalhando com vocês dentro do mundo real. Bom, mas agora deixa eu parar de filosofar, vamos para o que importa. Então, nosso encontro vai ser essa semana e depois semana que vem. Então, vamos lá, pessoal. FCC Cefaz São Paulo traz o seguinte: certo investidor aplicou um capital durante 8 meses a uma taxa de juros simples de 15% ao ano e resgatou todo o montante no final do período de aplicação. Desse montante, ele separou 10% do valor para quitar uma dívida e aplicou todo o restante respectivo durante 1 ano e 4 meses a uma taxa de juros simples de 18% ao ano. Se o valor dos juros desta segunda aplicação foi de 5.940, então o valor dos juros da primeira aplicação foi de. A ideia dos juros é simples, né? Como que se calcula os juros? Nós temos através do CIT, né? Como é juros simples, ou pode ser através do CIT, que é capital que multiplica taxa que multiplica tempo, ou então através do montante menos o capital. Perfeito? Bom, independente se for da primeira ou a segunda, vamos ter que desenvolver essa questão aqui em duas partes. A primeira parte, então, diz para a gente que o capital foi aplicado a juros simples a 15% ao ano. Então, nós vamos fazer o seguinte: o montante, vamos chamar de montante 1. Então, nós vamos ter capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, porque aqui estamos considerando o juros simples. Então, nosso montante 1 vai ser igual ao capital, nós não sabemos quanto é o capital, mas nós sabemos a taxa. Então, vamos ficar com 0,15% ao ano. Cuidado que a taxa está ao ano, porém estamos considerando somente um período de 8 meses. Então, vamos pegar 0,15 e dividir por 12 meses e depois vamos multiplicar por 8. Perfeito? Só que aqui a gente consegue fazer o seguinte:
Olha que interessante. 8 dividido por 2 é igual a 4. 12 dividido por 2 é igual a 6. Vamos lá. 6 dividido por 3. Ou melhor, que a gente consegue até simplificar mais um pouco. Por quê? Ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Olha que interessante. 3 dividido por 3 é igual a 1. 15 dividido por 3 é igual a 5. Opa, é igual a 5. Então, na verdade, aqui ficamos com 0,5. 0,5 mais 1. Então, vamos ficar com o nosso montante, vai ser igual ao nosso. Opa, 0,5, só que 0,5 que multiplica 2. Então, vai ser 0,1. 0,1 mais 1 é igual a 1,1. Então, nosso capital vai ser 1,1, que multiplica o nosso montante 1 vai ser capital, que multiplica 1,1. Pelo menos porque a gente ficou até mais fácil. Perfeito. Superamos a primeira parte. Só beber uma água, peraí. Desculpa, viu? É muita aula. Ó, dando muita aula desde manhã, mas vamos seguindo, tá? O importante, com voz ou sem voz, mesmo se eu ficar assim, ó, eu quero que vocês continuem, tá? Não foca na voz do professor, não. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte. Agora, ele falou que deste montante ele separou 10% para quitar a dívida. Então, desse montante desse montante 1, ele fez o seguinte: ele separou 10% para pagar uma dívida e ele investiu o restante. Então, se ele investiu o restante, vou colocar I de investimento. Então, nós vamos ficar com 90%. Perfeito. E aplicou todo o restante respectivo durante 1 ano e 4 meses, a uma taxa também de juros simples de 18% ao ano. O valor dos juros dessa segunda aplicação foi igual a 5.940. Então, opa, só de ele ter fornecido esses juros aqui, para a gente facilitou. Por quê? Os juros, nós sabemos que os juros não é nada mais, nada menos que o nosso famoso CIT, capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Então, os juros, ele já passou para a gente, é 5.940. O nosso capital, o que é o nosso capital, pessoal? Cuidado, que o nosso capital é o nosso montante 1 vezes 90%. Então, você já pode fazer direto, mas eu vou fazer um pouco mais lento para que você consiga enxergar a forma mais ampla, porque se eu condensar muito, para quem tem dificuldade, vai acabar se perdendo. Então, aqui você vai ficar com o capital que multiplica a taxa, que é de 18% ao ano. Então, você vai colocar aqui 0,18 dividido por 12 meses. Por quê? Porque nós vamos considerar um período de 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses são 12 meses mais 4 meses. Então, isso aqui vai ser igual a 16. Assim como nós fizemos aqui, podemos sair simplificando também esse lado. Por quê? Vamos lá. 12 dividido por 4 é igual a 3. 16 dividido por 4 é igual a 4. 3 dividido por 3 é igual a 1. 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, ficamos com os 4 que multiplica 6 vai ser 0,24. Então, voltando para cá, ficamos com 5.940, que é igual a 6 vezes 4 que multiplica 0,06 vai ser então 0,24C. Perfeito? Perfeito. Bom, para encontrar o valor desse capital, então é fácil. Vamos manter esse 5.940 aqui quietinho. Esse 0,24 que está multiplicando C, vamos passar para o outro lado do sinal, só que ele vai vir dividindo. Então, ficamos com 0,24. Isso aqui, então, é igual ao nosso capital. Multiplicando em cima e embaixo por 100 para matar essa vírgula aqui, vamos ficar com 5.940, acrescido de 2 zeros, dividido então por 24. Bom, 2 vezes 24 vai dar 48, para 59 falta 11, desce esse 4 aqui. Eu sei que 4 vezes 24 dá 96, para 114 dá 96. 106, 116, menos, vai dar 18. Desce esse zero aqui. Bom, se aqui fosse 25, ó, 100, 200. Então, aqui não pode ser 8, aqui só pode ser 7. Vamos tentar com 7 vezes 24.
7 vezes 4, 28. Coloco 8, sobe 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, 7 vezes 24 dá 168. Para 180, falta 12. Desce esse zero aqui. 5 vezes 24. 5 vezes 4, 20. Coloca o zero, sobe 2. 5 vezes 2 é. Com 2, 12. Ficamos com 120. Então, 5 vezes 24 dá 120. Para 120, zero. E esse zero que sobrou vai vir para cá. Então, encontramos 24.750. 24.750. Isso aqui, então, é igual ao nosso capital. Só lembrando que o nosso capital, vocês não podem esquecer que o nosso capital é 90% desse montante 1, tudo bem? Então, não esqueça isso. Então, se pegarmos aqui 0,9, que multiplicar o nosso montante 1, vai ser exatamente igual a esse capital aqui que nós encontramos. Então, se pegarmos aqui 0,9 vezes montante 1, isso aqui então é igual a 24.750. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse montante 1 quietinho aqui na dele, esse 24.750 também, e esse 0,9 que está multiplicando M1, ele vai passar para o outro lado do sinal dividindo. Mais uma vez, vamos multiplicar em cima e embaixo por 10 para poder matarmos essa vírgula aqui. Então, vamos ficar com 24.750. 24.750, acrescenta um zero, dividido então por 9. Bom, vamos lá. 2 vezes 9 dá 18. Para 24, no dedo agora, 18. 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Falta 6. Desce esse 7 aqui. Bom, 7 vezes 9 dá 63. Para 67, falta 4. Desce esse 5 aqui. 5 vezes 9 dá 45. Para 45, zero. E esses dois zeros que sobrou vai vir para cá. Então, encontramos aqui 27.500. Ó, então, nosso montante 1 ficou 27.500. Perfeito? Nós já temos uma informação importante, porque nós sabemos que o nosso montante 1 é igual a... O nosso montante 1 é igual a 1,1 que multiplica o capital. Então, agora ficou fácil de encontrar esse capital aqui, ó. É só você trazer essas informações aqui, ó. É só você trazer essas informações para essa fórmula. Então, vamos substituir aqui. Então, nosso montante 1. Ó, nosso montante 1 é 27.500. Ó, vamos pegar 27.500, que é igual a 1,1, que multiplica, então, o nosso capital, né, da primeira aplicação. Então, vamos ficar... O que nós podemos fazer aqui? Vamos deixar esse 27.500 quietinho aqui na dele. Esse 1,1 que está multiplicando o capital, ele vai passar para o outro lado do sinal dividindo. Então, tudo isso aqui é igual a C. 27.500 dividido por 1,1, multiplica em cima e embaixo por 10. Então, vamos ficar com 27.500. 27.500. Vamos acrescentar mais um zero, dividido por 11. 2 vezes 11 dá 22. Para 27, falta 5. Desce esse 5 aqui. 5 vezes 11 dá 55. Para 55, zero. Então, esses 3 zeros aqui que sobrou vai vir para cá. Então, nós acabamos de encontrar que o nosso capital é de 25 mil. Nosso capital é igual a 25 mil. Não bastasse isso, a FCC quer que você calcula, né, os juros. Ele quer saber os juros da primeira aplicação. Então, os juros, como eu falei no início, ou podemos calcular dessa forma, ou podemos fazer o seguinte, podemos pegar o montante menos o capital. Então, nossos juros vai ser 27.500, que é o nosso montante, 27.500, menos o nosso capital, que é de 25 mil. A conta é fácil, tá? Mas se você ficar em dúvida, você faz o seguinte: 27.500 menos 25 mil. Aí você vai encontrar 0,05, 7 menos 5 é igual a 2, 2 menos 2, 0. 2.500. Então você coloca aqui 2.500. Tudo bem? Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou ter que ser sincero com vocês. Professor, aí você pegou pesado mesmo. Bom, 27.500 menos 25 mil, é óbvio que é 2.500.
Cuidado, meu amigo. Não é tão óbvio assim. Por quê? Para você chegar nesse 27.500 menos 25.500, você já passou por diversas contas. Então, é natural, super natural, que seu cérebro, sua mente já está cansada, tá? Então, você já vai estar cansado depois de tanto cálculo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Agora você está no conforto da sua casa. Você está no conforto da sua casa, do seu trabalho, do seu local de estudo, está tudo certo. Mas na hora da prova, você vai estar com o examinador, o fiscal lá te olhando, você vai estar ao lado de um monte de candidatos ali fazendo a prova, você vai estar com um tempo correndo, você não vai ter tantos espaços assim para poder ficar rascunhando. Então eu falo o seguinte, às vezes o óbvio não é tão óbvio assim. Eu vejo, já vi muitos comentários de alunos que, inclusive, eles se saem bem, muito bem aqui durante os estudos, mas lá na prova acaba ficando para trás. Por quê? Porque eles não se atentam a esse detalhe. Então, cuidado com esse negócio de você simplesmente pegar uma continha básica e simplesmente. Não, cuidado. Vocês observaram, teve uma parte aqui que acho que era 18 para chegar no 24, eu já nem lembro mais qual que era o cálculo, que vocês viram, eu não tenho vergonha nenhum, não tenho problema nenhum de fazer contar nos dedos. Então, eu tenho 18. Para chegar no 24, eu conto 19, 20, 21, 22, 23. Isso porque eu estou falando com alunos altamente preparados. Altamente preparados. Então, professor, você é despreparado? Não, não estou. Não sou despreparado, muito pelo contrário. A segurança que eu tenho de contar no dedo é que me dá a certeza de que eu estou indo pelo caminho certo. Então, mais uma vez, eu sei que às vezes 27.500 menos 25.000 é óbvio, né? É igual a 2.500, mas respeite quando você estiver cansado, tá? Então, se você estiver cansado, realmente pega e faz assim como eu fiz aqui, ó. Ó, faz assim como eu fiz aqui. Pelo menos aqui você tem certeza que você está vendo preto no branco e você não está errando, perfeito? Então, superamos essa primeira questãozinha. Vamos dar continuidade agora, ainda na Cefaz São Paulo, né? Resolvendo as questões da Cefaz São Paulo de matemática financeira. Vamos para essa outra questão, a qual fala: um imóvel é vendido por 800.000, sendo pago 25% de entrada e o restante a ser pago por meio de 120 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação um mês após a data do pagamento da entrada. Utilizou seu sistema de amortização constante saque a uma taxa de juros de 2% ao mês. A soma dos valores da décima prestação e da prestação número 60 é igual a. Pessoal, aqui vamos lá. Cuidado com esses 800 aqui. Provavelmente, eu não testei, mas provavelmente deve ter alguma alternativa aqui só esperando o candidato não se atentar que nós não estamos financiando 800, nós estamos financiando 75%. Por quê? Desses 800 aqui foi dado 25% de entrada. Esse 25% para a gente é um número fácil, porque 25% representa um quarto, ou seja, 25, 50, 75 e 100. Então você pega 25 e divide em quatro partes. Então é a mesma coisa de você pegar 800 e dividir por 4. Então você vai considerar 200, 400 e 600. Então, na verdade, nós vamos financiar 600.000. Perfeito? Então, toma cuidado com isso. Então, aqui, ó, 800.000 vezes 0,25. Isso aqui, então, é igual a 200.000. Vou colocar só 200k de entrada. Não, 200k. O K é perigoso aqui na FCC, né? Então, nós estamos dando 200 de entrada e financiando 600. Perfeito? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, quando se fala em saque, o que eu recomendo para vocês? Vamos buscar a primeira prestação, porque depois que a gente comprar a primeira prestação, como o saque, a amortização é constante, a gente só dá uma atençãozinha para os juros. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui pela amortização. A amortização, então nós vamos pegar o nosso saldo inicial, que é de 600.000, e vamos dividir então pela quantidade de prestações, que é de 120. Bom, claro que eu vou cortar esse zero com esse zero. Inclusive, aqui a gente pode simplificar, porque 12 dividido por 12 é 1, 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, nossa amortização ficou igual a 1, 2, 3, ficou igual a 5.000.
Esse é o valor da nossa amortização. E o valor dos juros? E o valor dos juros, professor? O valor dos juros, você vai fazer o seguinte: os juros considerando a primeira prestação, né? Os juros, você vai pegar o saldo devedor e você vai multiplicar pela taxa. Então, no nosso caso aqui, o nosso saldo devedor é 600 mil, e você vai multiplicar pela taxa que é de 2%. Então, ficamos com 0,02. Então, vamos lá, 2 vezes 6 é igual a 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, ficamos com juros de 12 mil reais. Ficamos com juros de 12 mil. Só que além dos juros, lembra, a amortização é constante, só que os juros ele vai diminuindo justamente por quê? Porque tem um abatimento. Então vamos calcular esse abatimento. Tá? Esse abatimento eu gosto de chamar de R de razão ou abatimento, tanto faz. Só que o mais importante é vocês entenderem que esse abatimento ele é sempre, sempre, sempre negativo, tá? No sistema SAC, porque ele é decrescente. Então vai ficar o seguinte: você vai pegar a amortização e você vai multiplicar então pela taxa. Então, nossa amortização nós já calculamos é igual a 5 mil, que multiplica então a taxa que é de 0,2. Então vamos lá, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então encontramos um abatimento igual a 100 reais. Então cada parcela nós vamos descontar 100 pilas. Perfeito? Perfeito. Pessoal, de posse dessas informações, nós já temos condições então de calcular a primeira prestação. Então, a primeira prestação não é nada mais, nada menos que a amortização mais os juros. Então, nossa primeira prestação vai ser a amortização é igual a 5 mil e os juros é igual a 12 mil. Então, nossa primeira prestação vai ser 5 mil mais 12 mil, isso aqui é igual a 17 mil. Perfeito? Perfeito. Por que que você encontrou a primeira prestação, professor? Porque agora é só fazer o abatimento que a banca propôs. Bom, nós vamos partir agora para a parcela número diferença da parcela número. Ele colocou duas parcelas, né? Ó, a parcela número 10 e a parcela número 60. Vamos começar pela parcela 10. Parcela 10. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar a primeira prestação, mas aí você vai fazer o seguinte: você vai fazer N, a quantidade de parcelas, menos 1, que multiplica, então, o nosso abatimento. Só nunca esqueça que o abatimento ele é negativo. Então, o nosso P10 vai ser a primeira prestação. A primeira prestação é 17 mil. Então, 17 mil mais... Aí você vai fazer N menos 1. 10, que é a prestação 10, menos 1 vai ser igual a 9, que multiplica, então, o nosso abatimento, que é de 100 reais. Então, nossa prestação número 10 vai ser 17 mil. Bom, 9 vezes 100 vai dar 900. Só que não é 9 vezes 100, tá? É 9 vezes menos 100. Então, quero que vocês tomem cuidado com esse sinalzinho de menos. Por quê? Mais com menos vai ficar menos. Então, P10 vai ser 17.900 ou 17 mil menos 900. Se você ficou cansado, faz aquilo que eu falei, tá? Você vai fazer 17 mil menos 900. Então, isso aqui vai ser igual a 16.100. Então, esse é o valor da parcela número 10. E a parcela número 60, professor? Aí nós vamos fazer o mesmo passeio. Sabe quando você pega um ônibus e o ônibus fica circulando no mesmo lugar? Então, nós vamos dar a mesma volta, tá? Só que quando o ônibus está circulando, observa que as pessoas estão caminhando. Então, quando você caminhou, circulou. Quando você circular de novo, talvez você não vai encontrar as mesmas pessoas, mas o trajeto é o mesmo. Então, vamos fazer o mesmo trajeto. Daqui, ó, prestação número 60, vamos lá. Estação número 60 vai ser então igual. Estação número 60 vai ser igual a P1, P1. Então nós sabemos que é 17 mil. Daí você coloca mais. Se você quiser colocar menos direto, você pode, tá? Eu coloco mais, né? Porque eu preciso seguir uma didática, tá? Mas se você quiser colocar menos direto, também não tem problema. Daí você vai fazer a quantidade de parcelas menos 1, que no caso vai ser 60 menos 1 é igual a 59.
e multiplica, então, nosso abatimento, que é de R$ 100. Então, que multiplica menos 100. Então, a nossa parcela número 60 vai ser 17.000. Aí você vai fazer 1 vezes 59 é igual a 59. Esses dois zeros vai vir para cá, mas com menos ficou menos. Então, 17.000 menos 5.900. 17.000 17.000 menos 5.009. Como que é? Peraí. 17.000 menos 5.900. Bom, aqui fica zero, aqui fica zero. Zero menos 9 não dá. Pega emprestado, aqui fica 6, aqui fica 10. 10 menos 9 é igual a 1. 6 menos 5 é igual a 1. 1 menos 0 é igual a 1. Então, ficamos com 11.100. Então, a parcela número 60 ficou, então, 11.100. Bom, então, encontramos a primeira parcela, encontramos a parcela número 10 e a parcela número 60. Agora é só você somar essas duas aqui, ó. Então, somando, você vai ficar com 16.100 mais 11.100. Então, aqui ficou 0, aqui ficou 0, aqui ficou 2, aqui ficou 7 e aqui ficou 2. Então, ficamos com 27.200. 27.200 é o que está expresso na alternativa C. É, pessoal, é isso aí, ó. Dá uma relaxada, deixa eu beber uma água, peraí. É, pessoal, falta 12 dias para a prova da Cefaz Ceará, hein? O nervosismo bate, normal, tá? Por quê? Porque você está tendo respeito pelo seu cargo, respeito pelo seu futuro. Então, o professor ia estranhar se você falar: ah, professor, eu tô de boa, tô sossegado, tô suave na nave. Aí, se você me falasse isso, eu ia ficar meio preocupado, porque quem tem respeito a algo, sabendo tanto que você, se você está assistindo esse vídeo hoje, você já estudou bastante, você já se dedicou. Nós tivemos aí um período de mais ou menos uns 3 meses, né? Acho que foi 93, 94 dias da publicação do edital para a prova. Então, nós já temos aí praticamente 3 meses de estudos. E é normal, tá? Teve dias que a gente meio que cabaleou, teve dias que nós estávamos com pique normal, teve dia que nós não estamos nada natural, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Então, continua, tá, pessoal? Não fica olhando para o seu concorrente, não fica olhando para os comentários lá no YouTube. Ah, fulano resolveu tanto no simulado, tá em primeiro lugar. Não, não importa. A briga é com você, tá? Mas para você não brigar sozinho, estou aqui do seu lado, te defendendo. Por isso que eu estou entregando esse conteúdo aqui no 0800 aqui no YouTube, porque eu estou confiando em você. Agora você também precisa se dar a oportunidade também de confiar em si mesmo, tá? Então, perfeito, superamos as duas questões de matemática financeira. Vamos para a questão de estatística. Uma questãozinha 2024, tá? Mas o importante é sabermos que a FCC ela consegue manter um padrão. Então, o mesmo padrão de questões de 2006, por exemplo, é o mesmo padrão de questões agora 2026. 20 anos depois, a FCC continua mantendo esse padrão. Mas 2024 ainda é recente, então vale a pena a gente dar uma olhada nessa questão aqui. Vamos lá. Sabe-se que as alturas dos praticantes de boxe distribuem-se segundo uma curva normal com média desconhecida e desvio padrão 9. Em um estudo a partir de uma amostra com 64 atletas, construiu-se um intervalo de confiança de 163 a 166, sabe, para a média das alturas. Repetiu-se os estudos com uma nova amostra de tamanho 4 vezes maior e foi obtido a mesma média amostral. Mantendo o mesmo nível de confiança do intervalo, o novo intervalo de confiança para a média das alturas é dada por. Observe o seguinte, pessoal, aqui nós já temos uma informação importante. Ele trouxe esse intervalo de confiança, daí depois ele aumentou o tamanho. Então, depois ele realizou um novo teste, só que uma amostra 4 vezes maior. Então, aqui nós vamos partir para a parte de estimação, tá? Então, o que as propriedades dizem? Que quanto maior a amostra, mais próximo da população a gente consegue ficar. Então, se eu aumentei a amostra mais vezes, significa que esse intervalo aqui, ele tende a reduzir, porque eu estou trabalhando com uma amostra maior. Então, se esse intervalo aqui, ele tende a reduzir, observa que a alternativa C, ele manteve o mesmo intervalo. Não, esse intervalo ele vai diminuir.
Observa que a alternativa B, o intervalo aumentou. Não, o intervalo ele diminui. Alternativa D, esse intervalo aumentou. Não, o intervalo ele diminui. Então, observa que agora a alternativa A, observa que a alternativa A, nós já temos um intervalo menor comparado a esse. Ó, o intervalo E, a alternativa E também tivemos um intervalo que antes era de 163 a 166, nós reduzimos para 164 a 165. Perfeito? Então, só com isso aqui, a gente já consegue perceber que ou vai ser a A ou vai ser a alternativa E. Bom, seria tudo lindo, seria tudo muito bonito se a banca tivesse dado esse nível de confiança. Mas ele não falou, ele só falou que é o mesmo nível de confiança. Então, nosso primeiro objetivo vai ser encontrar esse nível aqui. Então, como que nós vamos fazer? Vamos pedir ajuda para o erro. Por que o erro, professor? Porque o erro é o seguinte: o erro nós vamos ter z, que multiplica, então, nosso desvio padrão sobre a raiz da quantidade de elementos. E como que nós vamos fazer para encontrar o erro? O erro nós vamos pedir ajuda para o ponto médio desse intervalo aqui, ó. Lembra, a média ela está no ponto médio. Então, como que se calcula o ponto médio? Ponto médio, você vai ter limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, ponto médio, que no caso aqui vai coincidir com a média, eu vou até colocar aqui a média, ponto médio e a média vai ser a mesma coisa. Então, vamos ficar com 163,16, 163,16, mais 166,84, dividido por 2. Então, vamos fazer o cálculo. 163,16, vou pegar uma folha em branco. 163. É só rapidinho, tá? Não é o caso agora. Deixa eu só fazer um pequeno comentário, tá? Muitos alunos já mandaram mensagem para mim. Professor, por que que o senhor deixa esse símbolo do que concurso e do Tec Concursos aqui? Pelo seguinte, tá? Isso aqui é um layout meio que padrão que eu utilizo nas minhas aulas. Então, todos os meus alunos, além das questões que eu resolvo em aula ou no material em PDF, se a pessoa quiser realmente confirmar se como que está essa questão lá no Tec Concurso, se está gerando polêmica ou não, é só clicar nesses símbolos aqui. Então, esses símbolos aqui são clicáveis. Então, eles vão direcionar os alunos lá para o que concurso e para o Tec Concursos. Tudo bem? Então, é só um comentário aí que os professores... Às vezes, algumas pessoas me perguntam. 163,16. 163,16 mais 166,84. 166,84. Vamos lá. 6 mais 4 dá 10. Coloca o 0 e sobe 1. 8, 9, 10. Coloca o 0 e sobe 1. Vou ficar com 6 mais 4 dá 10. Coloca o 0 e sobe 1. 6, 6, 12 com 13. Coloca o 3 e sobe 1. 1 mais 1 dá 3. Vírgula embaixo de vírgula. Então, ficamos com 330. 330 dividido por 2. 330 dividido por 2. 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. Desce esse 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Para 13 falta 1. Desce esse 0. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, 0. Então, encontramos aqui 165. 165. Perfeito. Bom, então nós sabemos a nossa média. E agora, para encontrar a margem de confiança, aqui você pode ter duas alternativas. Ou você pode pegar o 166, que é o maior valor, menos a média, ou você pode pegar a média menos 163,16. Aí fica ao seu critério, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 16684 menos a média. Mas, mais uma vez, se você quiser, você pode fazer 165 menos 163,16, tá? Não tem problema nenhum. Então, nosso erro vai ser 16684 menos 165. Aqui fica 4, aqui fica 8, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 5 é igual a 1. 6 menos 6, 0, 1 menos 1, 0. Então, ficamos com um erro de 1,84. Finalmente, agora que nós encontramos o erro, podemos voltar então para a formulazinha que nós colocamos aqui no começo. Olha a nossa formulazinha aqui. Então, o erro vai ser 1,84, que é igual a z, que multiplica, então, nosso desvio padrão, que é igual a 9, dividido pela raiz de 64, que são 64 elementos. Bom, então vamos ficar com 1,84, que é igual a z, que multiplica 9, raiz de 64 é igual a 8.
Bom, esse 8 que está dividindo, vamos passar para o outro lado do sinal multiplicando. Então, 8 que multiplica 1,84. 8 que multiplica 1,84. 8 vezes 4 dá 32, coloco 2 e sobe 3. 8 vezes 8, 64. Com 3, 67, coloco 7 sobre 6. 8 vezes 1, 8. Ó, não tenha vergonha. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, encontramos 14,72. 14,72, que é igual a 9, que multiplica Z. 14,72 vai ficar quietinho aqui na dele. Esse 9 que está multiplicando Z vai passar para o outro lado do sinal dividindo. Dividido por 9, isso aqui então é igual a Z. 14,72 multiplicando em cima e embaixo por 100, vamos ficar com 14,72. 14,72. 14,72 dividido por 900. Bom, uma vez 900 dá 900. Paga 472, falta 9. 10, 11, 12, 13, 14. Com 72, falta 572. 572 não dá para dividir 900, não tem problema. Coloca uma vírgula e um zero. Agora você corta esse zero com esse zero. Bom, aqui se fosse 6 vezes 5 dá 54. 6 vezes 90 dá 540. Paga 572, 540. 50, 60, 70. Então ficou 32. 32 não dá para dividir 900. Então coloca mais um zero aqui. Bom, se aqui fosse 4. 4 vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. Esse zero que sobrou vai vir para cá. 4 vezes 90 dá 360. Então não pode ser 4, aqui só pode ser 3. Mas o estranho é trabalhar com um Z de 1,63. Bem estranho, né? Ó, então, ficamos com um Z, né, segundo o que nós encontramos, de 1,63 é igual a Z. Pessoal, quem trabalha com estatística sabe o seguinte, tá? Que um Z de 1,63 é muito estranho. Então, você pode pegar esse 1,63 aqui e arredondar para 1,64. Eu sei, professor, isso aqui exige um pouco mais de experiência, tá? Então, eu já estou falando com quem já manja dos Paranauê, tá? Então, que se você já estuda comigo ou com outro professor, então você provavelmente deve ter estreado esse 1,64 ou 1,63. Então você pode meio que arredondar para 1,64. Inclusive a própria FCC já fez isso, tá? Então quando você for calcular o resultado final, você vai observar que a própria FCC ela mesmo também estranhou e ela pegou esse 1,63 e arredondou para 1,64. Perfeito? Perfeito. Então agora que nós encontramos o valor de Z, mais uma vez, essa parte aqui é a parte que eu não gosto. Eu, quando eu ando de ônibus, ando de carro, ando de metrô, se tem uma coisa que me deixa louco, é quando eu faço o mesmo trajeto 2 vezes. Mas aqui, pessoal, mais uma vez, aperta o cinto e curta o mesmo passeio. Por quê? Porque nós vamos fazer essa aplicação dessa fórmula novamente, só que agora nós já temos o Z e nós vamos aumentar em 4 vezes esse N aqui. É, doído é, mas vamos ter que repetir esse processo aqui. Então, o nosso erro, só que agora nós não podemos, agora a gente pode até abrir um pouco mais, porque esse erro aqui eu vou trabalhar com um intervalo de confiança completo. Então, o intervalo de confiança vai ser a média, mais ou menos Z, que multiplica o desvio padrão sobre a raiz de N. Então, para quem não está reconhecendo essa formulazinha aqui, ó, isso aqui que eu estou pintando em azul, aqui que eu estou pintando em azul, é o nosso erro, tá? Então, só que agora nós vamos ter que abrir um pouco mais, porque ele não quer somente o erro, ele quer um intervalo completo. Então, vamos abrir mais um passeio, como eu falei, o passeio é a mesma coisa. Então, vamos seguir, vamos lá. Dá uma animada, respirar fundo. Então, nosso intervalo de confiança vai ser, ó, coloca energia, coloca a voz aí, coloca a potência. Vai ser igual a nossa média, que nós já sabemos que é 1,65, né, ó. Não, 165. 165 mais ou menos, pega aí, que multiplica o Z. O Z nós arredondamos para 1,64, que multiplica o nosso desvio padrão, que é igual a 9, sobre 4 vezes
o tamanho da nossa amostra inicial, 4 vezes 64. Não podemos esquecer que tudo isso aqui é dentro de uma raiz quadrada. Então, o intervalo de confiança vai ser 165 mais ou menos 1,64, que multiplica 9. Vamos lá. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Bom, vamos lá. Então, ficamos com o intervalo de confiança, que vai ser 165 mais ou menos 9, que multiplica 164. 9 que multiplica 164, não, 1,64. 1,64. Vamos lá. 9 vezes 4, 36. Coloco 6 e sobe o 3. 9 vezes 6, 54. Com 3, 57. Coloco o 7 e sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Duas casas depois da vírgula. Da direita para a esquerda, duas casas. 14,76. Professor, você está falando muito rápido. É, porque aqui eu só estou repetindo o que nós já fizemos, tá? Então não adianta ficar, ai, sabe isso, desce aquilo, essa vírgula que está multiplicando. Não, agora aqui já fizemos esse passeio, nós só estamos repassando, lembra no circular? Então nós só estamos passando por ele novamente. Aqui, 2 vezes 8 é igual a 16. Então, nosso intervalo de confiança vai ser 1,65 mais ou menos 14,76 multiplicado por 100. Vamos ficar com 14,76. 14,76. 16 multiplicado por 100, vamos ficar com 1.600. 1.400 não dá para dividir 1.600, então coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. Vamos cortar esse zero com esse zero. Aqui é o seguinte, 10 vezes 160 já daria 1.600, então aqui não pode ser 10, aqui só pode ser 9. 9 vezes 160, 9 vezes 6 dá 50 e 9 vezes 6, 54. Eu coloco o 4 que sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Esse zero que eu ignorei vai vir para cá. Então, 9 vezes 160 dá 1.440. Para 1.476, dá para contar do dedo, né? 440, 50, 60, 70. Com 3, ficou 36. 36 não dá para dividir 160, então coloca mais um zero aqui. 2 vezes 16 é 32. Então, 2 vezes 160 dá 320. Paga 360, falta 40. Dá para continuar essa conta? Dá, mas eu paguei por aqui, tá? Então, encontramos aqui 0,92. Ó, 0,92. Se você for pegar um intervalo onde você tem uma média de 165, ó, essa distância aqui, então, é o erro. Ó, isso aqui é o erro. Então, nós vamos ter 0,92 para mais e 0,92 para menos. Perfeito? 165 mais 0,92 vai dar 165,92. 165 menos 92 vai dar 164,08. Aqui eu não vou mentir para vocês não, porque eu já olhei para essa alternativa. Por quê? Porque eu nunca olho para a parte superior, eu sempre olho para a parte superior. Vou trocar a cor. Então, eu sempre faço esse cálculo aqui, ó, 16592, 16592, tá? Agora, o resultado é consequência. A não ser, como eu já vi acontecendo, às vezes bate 16592, só que o limite superior ou o limite inferior é diferente. Aí sim eu faço a subtração. Mas quando não há a necessidade, eu já venho nela sem medo, tá? Então, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. E aí, pessoal, animados? Animados? É, realmente a FCC ela gosta de brincar com a gente, tá? Então, esse tipo de questão é questão de treino, né? Esse tipo de exercício. Precisamos treinar exercício. A gente observa que é um padrão FCC, ela gosta muito desse tipo de questão, faz os candidatos fazer muito cálculo, mas não tem o que fazer. A boa notícia é que normalmente ela vai ponderar, então ela vai trazer questões que vai ter muitos cálculos e vai ter questões que a gente consegue resolver um pouco mais rápido, tá? Então não se assusta não com o que você está vendo aqui. Bom, vamos dar sequência, vamos para essa questãozinha aqui, bem FCC mesmo, né? A qual fala o seguinte, vamos lá. Durante um período X,
dias foi registrado diariamente o número de determinado tipo de ocorrência em um posto de trabalho. O quadro abaixo fornece as quantidades de dias em que ocorre e ocorrências. Se a mediana corresponde igual a 2,5 e M mais N é igual a 57, então o valor da moda é igual ao valor da média aritmética, número de ocorrências por dia, multiplicado por. Esse finalzinho aqui eu vou deixar para explicar realmente esse final no final, tá? Primeiramente, vamos precisar calcular a média e vamos calcular a mediana, mas para calcular a moda e a média. Mas para a moda e a média, vamos precisar do valor de M e N. A banca já deu uma boa indicação, ó. Ele falou que o ponto médio entre 2 e 3 é 2,5. Isso aqui não ajudou muito, mas beleza, vamos manter isso aqui, ó. Bom, ele fala, agora isso aqui sim é importante. M mais N é 57. Opa, peraí, se M mais N é 57, então vamos somar aqui, ó. Eu tenho 15, 18, 24, 6 e esse M e N é 57. Então vamos lá, 6 mais 4 dá 10, 15, 23, com 7, 30. Coloco o 0 e sobe o 3. 3, 4, 5, 7, com 5, 12. Perfeito. Então, nós já temos um total aqui, ó, de 120. Perfeito. Bom, agora ficou mais fácil. Por quê? Porque ele falou que essa mediana aqui é 2,5. Então, a mediana não representa metade. Então, qual que é a conclusão que eu tenho? Se eu tenho 120 elementos e aqui representa a metade, somando 15 mais 18 mais M, no máximo tem que ser 60. No máximo não, tem que ser igual a 60. Então, vou fazer o seguinte, vamos lá. 15 mais 18, quanto que é? 15 mais 18. 8 mais 5 vai dar 13. Coloco 13 e sobe 1. 1, 2 e 3, ficamos com 33. Então, para 60, falta quanto? Falta 27. Ó, 3 mais 7 dá 10, coloco 0 e sobe 1. 3, 4, 6. Então, aqui só pode ser 27. Ó, 27 mais 18 mais 15 dá 60. Exatamente onde está a mediana. A mesma coisa aqui, ó. N mais 24 mais 6 também tem que ser igual a 60. Perfeito? Então vamos lá. 24 mais 6 dá 30. 30 para chegar no 60, falta mais 30. Então isso aqui é igual a 30. Tanto é que 30 mais 27 dá realmente 57, conforme a banca já tinha indicado. Bom, agora para calcular a moda é o mais fácil, né? A moda é o que a gente menos se preocupa. Por quê? A moda desse número de ocorrências, você só precisa verificar qual o valor que aparece mais vezes. Então, observa que o valor que mais aparece aqui é o 3, porque o 3 aparece 30 vezes. Então, logo, a moda é igual a 3. Tá? A moda não é igual a 30. O 3 aparece 30 vezes. O 30 representa a frequência. Então, a moda é igual a 3. É isso aí, pessoal. Estamos seguindo. Vamos lá. Agora precisamos calcular a média. A fórmula da média, vocês não podem esquecer que a fórmula da média é o somatório dos elementos dividido pela quantidade. A quantidade nós já sabemos que é igual a quanto? A quantidade nós já sabemos que é 120. Precisamos da média, só que como nós temos uma frequência, vamos ter que ponderar esses elementos aqui com essa frequência. Então vamos lá, pessoal. Então vou fazer x que multiplica a frequência, ó. X e que multiplica a quantidade de dias. Zero que multiplica qualquer coisa é zero. Opa, falhou aqui, peraí. 1 que multiplica 18 é igual a 18. 2 que multiplica 27 é igual a 54. 3 vezes 30 é igual a 90. 4 vezes 24 é igual a 96. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, precisamos somar, não é o somatório? Então, não esqueça de somar. Bom, então vamos ficar com 18 mais 54 mais 90 mais 96 e por último 30. Então ficamos com 4 mais 6 dá 10, com 8, 18, coloco 8 e sobe 1. Vamos ficar com 2, 7, 7, 10, 19, 28. Então ficamos com 288 dividido por 120. Deixa eu apagar aqui. 288 dividido por 120.
288 dividido então por 120. 2 vezes 120 dá 240. Para 288 falta 48. 48 não dá para dividir 120, então coloca uma vírgula e um zero. Podemos cortar esse zero com esse zero. Eu sei que 4 vezes 12 dá 48. Para 48, zero. Então encontramos 2,4. Então encontramos uma média de 2,4. Perfeito? Perfeito. Agora eu fiquei faltando explicar esse finalzinho aqui para vocês, né? Então, o finalzinho, vamos lá. Está falando o seguinte, que a moda é igual o valor da média aritmética multiplicado por... Vamos só reescrever do jeitinho que ele falou aqui, ó. A moda é igual ao valor da média multiplicado por interrogação, por um x, tá? Então, a moda, nós já sabemos que a moda é igual a 3. A média, acabamos de calcular, é 2,4. Isso aqui, então, multiplica x. Vamos fazer o seguinte, o 3 vai ficar quietinho na dele, esse 2,24 que está multiplicando, vamos passar para o outro lado do sinal, dividindo. Então, isso aqui é igual a x. Bom, 3 que multiplica 24. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 30 dividido por 24. Bom, uma vez 24 dá 24, para 30 falta 6. 6 não dá para dividir 24, então coloca uma vírgula e um zero. Bom, 2 vezes 24 dá 48, para 60 falta 12. 12 não dá para dividir 24, coloca mais um zero aqui. 5 vezes 24, 5 vezes 4 dá 20, coloca o zero e sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Então, 5 vezes 24 dá 120, para 120, zero. Então, encontramos 1,25. 1,25 é igual a x. Ó, 1,25. Então, você pode marcar sem medo de ser feliz que o gabarito dessa questão é a alternativa C. Gostaram do que vimos até aqui? Pessoal, isso aqui é só o começo. Eu sei, estamos em reta final. Falta 12 dias, professor, para a prova da Cefaz. Ceará, dá tempo de eu comprar o seu curso e começar do zero? Sinceramente, não dá. Mas calma, que eu tenho uma proposta boa para você. Você está estudando para a Cefaz Ceará? Ó, para a Cefaz Ceará ou para qualquer um desses outros concursos, você pode fazer o seguinte: você pode entrar aqui no site da Cefaz Ceará, tá? E você pode adquirir nosso curso. Nosso curso, ou você compra o curso de matemática financeira isoladamente, está saindo R$ 250, ou você compra o nosso curso de estatística, que está saindo no valor de 300. Ou então, eu acho mais interessante, porque 300 mais 250 dá 550. Então, ao invés de você pagar 550, você pode pagar apenas R$ 350, ou então você parcela em 12 vezes de R$ 36. Professor, beleza. Comprei o seu curso, né? Mas eu quero me preparar para um outro concurso, talvez a Receita Federal ou algum outro fisco, não tem problema, outro fisco, até para as carreiras bancárias, carreiras policiais, não tem problema. Só que você só tem que se atentar a um pequeno detalhe. Vamos supor, você comprou o curso da Cefaz Ceará que está 350. E se você quiser migrar, só a exemplo, só título de exemplo, tá? Se você quiser migrar para a Receita Federal, ó, para a Receita Federal, para aí meu site está um pouquinho lento. Pagar a Receita Federal, então você não vai pagar nada. Por quê? Porque a Receita Federal atualmente está no valor de R$ 350. Agora, se você, por exemplo, for migrar da Cefaz Ceará, for migrar para o Banco Central aí já está no valor de R$ 400. Então aí você só paga a diferença, tudo bem? É só isso, mas você pode trocar de turmas aí quantas vezes for necessário, tudo bem? Não precisa comprar de novo. Essa aqui é a parte boa. Bom, mas por hora é isso, tá? Então hoje finalizamos a nossa reta final aqui, Cefaz Ceará. Semana que vem vamos para a nossa última aula aqui no YouTube. Então semana que vem vamos trazer mais uma bateria de questões. Professor, tem uma questão que eu não consegui resolver. A senhora pode me ajudar? Me chama lá no Instagram, me chama lá no WhatsApp. Nosso WhatsApp está lá no link, lá no nosso site. Manda no Instagram, no WhatsApp, ou até mesmo aqui no YouTube. Só que no YouTube eu sou mais difícil de ler os comentários. Mas algum jeito de falar comigo. E daí, conforme for, como estamos na última semana, talvez eu traga a questão que você está com dúvida e resolvo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque muitos candidatos, talvez sua dúvida seja a dúvida de muitos outros alunos. Então,
talvez a sua dúvida vai ajudar outros alunos, tudo bem? Então, por hora é isso. Aguardo vocês segunda-feira, próxima segunda-feira, às 7 da noite. Beijão no coração e até segunda.